Ok, você pode ver que agora nós já começamos a adentrar na parte processual. Se em algum daqueles momentos, em alguma daquelas situações que eu coloquei para vocês, aonde que houve um direito violado, você tem que acionar o Poder Judiciário para que aquele direito seja reparado. Qual que é a ferramenta que você vai ter que fazer? Que você vai ter que utilizar é a ferramenta chamada ação, a ação judicial. Você vai ter que contratar um advogado para que ele entre com uma ferramenta chamada de ação judicial. E aí, como eu comentei com vocês nos primeiros slides deste módulo, que existe o direito material e o direito processual. No direito processual, você vai estar utilizando de mecanismos para que aquele direito violado seja reparado. E aqui, nesse slide que está sendo exibido para vocês, a gente já começa a trabalhar com nomenclaturas relacionadas ao processo, ao direito processual. Até aqui, nós vimos o direito material, que foi os contratos, as obrigações, as responsabilidades, o risco que você corre ao exercer a sua atividade. Agora, em algum momento, quando esses direitos são violados, quando você vende uma casa, vende um imóvel, acaba ocasionando consequentemente o direito de corretagem. E a pessoa que tem o dever de pagar essa comissão não paga, você obrigatoriamente tem que acionar o Poder Judiciário. Quais são as ferramentas que o Poder Judiciário vai utilizar para entregar esse direito que foi violado? Então, por meio desse slide que vocês visualizam agora, temos lá processo, procedimento, auto e autos. O que quer dizer cada uma dessas nomenclaturas? Vamos lá. A primeira delas, processo. O que é processo? Quando a gente fala em processo, qual que é o processo de produção, qual que é o processo de uma determinada empresa, qual que é o procedimento que uma determinada empresa utiliza, você pode ver que são o quê? São rotinas. A própria palavra processo quer dizer, lembra e acaba tendo um significado implícito de rotinas. E o processo é justamente isso. Para o Poder Judiciário, para o juiz determinar que você tem efetivamente o direito a receber uma certa quantia, ou que você tem a obrigação de pagar certa quantia, ele tem que obedecer um processo. O processo o Poder Judiciário é acionado pelo advogado, o Poder Judiciário cita a parte contrária para vir se defender, instrui, colhe-se prova, testemunha, perícia, analisa documentos e aí o juiz profere uma sentença. Você pode ver que houve aí um procedimento, uma rotina. Esse procedimento que é chamado de processo. Então, processo nós podemos resumir como sendo um conjunto de regras para satisfazer um direito material. Então nós temos aqui esse monte de regras. A regra, como que é feita a petição inicial, como que é feita a citação, como que é feita a defesa, como que é feita uma audiência de conciliação, a audiência de instrução, a sentença, o recurso. Então você pode ver que todo esse procedimento decorre de processo. Então esse conjunto de todas as regras é processo. O procedimento é como se fosse a sequência delas. Eu tenho o processo, mas eu tenho que obedecer uma ordem cronológica, uma ordem sequencial. É impossível eu realizar uma audiência de conciliação sem ouvir as partes antes. Eu primeiro tenho que ouvir o autor, ouvir o réu, para depois tentar fazer uma audiência de conciliação. Eu não posso inverter esse procedimento. Então o procedimento seria a sequência lógica para que o juiz, posteriormente, tenha condições de dizer o direito, de proferir uma sentença. Trazendo uma analogia, até mesmo para vocês terem uma noção melhor do que é processo e o que é procedimento, vamos imaginar que você e a sua família esteja planejando para tirar umas férias, vamos imaginar, em Florianópolis. Qual que é o processo? Como que você tem que fazer? Você tem que alugar uma casa, você tem que ver o carro, se você tem condições de ir de carro, fazer uma revisão no carro, você tem que
planejar e reservar o seu orçamento para as suas despesas de alimentação, de transporte, de combustível, de aluguel. Você vai ter que fazer um trajeto de quais são as praias que você gostaria de visitar, em que praia que você vai ficar hospedado. Tudo isso é processo. Agora, a partir do momento que eu organizo esse processo numa sequência lógica, isso se torna procedimento. Então vamos exemplificar dentro dessa viagem para Florianópolis, que existe lá o primeiro procedimento. Você tem que fazer a revisão do seu carro. Consequentemente, você vai ter que ligar lá em Florianópolis e numa determinada casa ou no hotel e fazer a reserva da casa ou do hotel. Posteriormente, você vai ter que colocar a sua família dentro do carro e utilizar o trajeto até Florianópolis. Só que existem vários trajetos. Você vai ter que definir se você vai por São Paulo, se você vai por Mato Grosso do Sul, se você vai por Goiás. Existem várias formas, umas mais longas, outras mais curtas, para chegar até o seu destino. Existem vários procedimentos para você chegar até o seu destino, que é Florianópolis. Dentro do processo judicial, existem vários procedimentos também para você chegar ao seu objetivo, que chegar à sua sentença. Então, da mesma forma que esse exemplo que eu comentei com vocês da viagem até Florianópolis, dentro do processo judicial, existe também vários procedimentos para que o juiz consiga proferir uma sentença. Existe o rito sumário, o rito ordinário, existem vários procedimentos especiais. Então aqui, apenas para vocês terem uma ideia, processo é o conjunto de regras para você satisfazer o direito material que foi violado. E o procedimento seria esse agrupamento, essa organização dessas regras de forma sequencial para você atingir o seu objetivo. O objetivo da sua viagem seria o lazer que vai ser usufruído lá em Florianópolis. O objetivo dessa sentença, o objetivo dos processos seria o quê? Satisfazer um direito, reparar um direito que foi violado por meio de uma sentença. Então aí nós vimos que existe processo e que nós temos também procedimento. Mas não apenas esses dois elementos. Outros elementos que é interessante vocês visualizarem: ato processual, auto e autos. O que é ato processual? Pessoal, ato processual, existe cada acontecimento dentro do processo é considerado um ato processual. Lembra que nos últimos slides, ou melhor, alguns slides atrás, eu expliquei para vocês o que é ato jurídico. Ato jurídico é todo aquele acontecimento que tenha repercussão no mundo jurídico. Agora, ato processual é todo aquele acontecimento que tem relevância dentro de um processo. Existem alguns acontecimentos relevantes dentro da sua viagem, trabalhando de forma paralela a esse exemplo da viagem até Florianópolis. Então, existe alguns acontecimentos, como por exemplo um almoço onde que todo mundo riu, é um acontecimento que ficou marcado, é um acontecimento que talvez até mesmo tiraram fotos. Esse é um acontecimento importante para a sua viagem. Existem vários acontecimentos importantes também para que o juiz consiga proferir sua sentença. Quais são esses atos processuais? A petição inicial, a citação, a defesa, a contestação do réu, a audiência de conciliação, a audiência de instrução, a sentença, os recursos. Então, todos esses acontecimentos importantes para o processo é considerado como um ato processual. E, consequentemente, esse ato ele tem que ser formalizado, ele tem que se transformar num papel. Porque o processo, infelizmente, ele é formal, ele tem que ser documentado. Mesmo os processos virtualizados, é necessário que ele seja formalizado, que haja um documento virtual, mas é necessário que haja esse documento. Então, a partir do momento que esse ato processual ele é documentado, esse documento se transforma em um auto. Quando a gente fala em auto de infração, você pode ver, o auto de infração é uma formalização de um acontecimento relevante. Auto de infração de trânsito.
houve um acontecimento importante dentro do tráfico, dentro do trânsito, e, consequentemente, houve o registro, houve a documentação desse acontecimento. Uma vez documentado esse ato processual, esse documento, ele tem um nome, acaba se tornando, tem o nome de auto, também conhecido como termo, dependendo da situação. E o aglomerado de vários autos se transforma em autos. Então você pode ver que quando eu tenho vários atos processuais, o aglomerado de vários atos processuais, posso dizer que é um processo. O procedimento de vários atos processuais de forma organizada, eu tenho um procedimento. Isso na forma processual, na forma de procedimento. A partir do momento que esse procedimento se torna documento, um documento formalizado é um auto. Vários documentos, eu coloco essa nomenclatura de autos no plural e ele se torna autos. Essa nomenclatura autos, ele é muito utilizado dentro do mundo jurídico, e para vocês é extremamente importante vocês saberem o que é autos, porque é essa nomenclatura que vocês vão se referir. Quando você for peticionar, juntando o seu laudo de vistoria, o seu laudo de avaliação, o seu laudo pericial ou qualquer tipo de petição, você vai ter que identificar exatamente em que processo você quer comunicar. Existe, em cada juiz, ele é responsável por mais de 5.000 processos, 2.000 processos, 10.000 processos, conforme a situação. E cada processo tem um número, cada autos tem um número. Então você vai ter que direcionar a sua petição, o seu laudo, a um determinado processo, a um determinado auto. E aí você vai ter que escrever na sua petição autos número X, autos número 10 de 2012, para que aquela sua petição seja endereçada para aquele processo específico. Você pode ver que nessa explicação eu utilizei a palavra processo como sinônimo até mesmo de autos, por causa que o processo seria a configuração dos autos num plano abstrato. Só que tanto faz, na prática, você pode tanto chamar autos como processo, que na prática seria como se fossem sinônimos. Mas a nomenclatura mais correta seria autos, que o processo é algo abstrato. A partir do momento que esse algo abstrato, eu documento ele em documentos, ele se transforma em autos. Nós sabemos então o que é autos, auto, sabemos o que é processo, o que é procedimento, e sabemos que todas as nomenclaturas e todas essas regras processuais têm como objetivo principal o quê? Resolver conflitos, resolver brigas que foram levados para o Poder Judiciário. E conflito é justamente a função, solução de conflitos é justamente a função principal do Poder Judiciário. Geralmente no Poder Judiciário tem o autor, tem o réu que estão digladiando e que estão brigando, que estão com um conflito, e o Poder Judiciário é justamente o órgão responsável para resolver esse conflito. Quando eu me refiro em tutela jurisdicional do Estado, o Estado é o único ente representado pelo Poder Judiciário que tem o poder de resolver esses conflitos, de resolver as lides, que lide seria como se fosse sinônimo de conflito. Então a tutela jurisdicional, o poder de dizer o direito, de resolver o conflito, é algo específico e exclusivo do Poder Judiciário. Por isso que exercer a justiça com as próprias mãos é crime, certo? E esse crime, inclusive, pode ser punido e você tem que evitar praticar a justiça com as próprias mãos. Você tem que obrigatoriamente acionar o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário, ele não faz a justiça sozinho. Ele não consegue, não é apenas o juiz que faz a justiça. Existe todo um mecanismo, toda uma estrutura por detrás. Existe o juiz, que é a figura principal do Poder Judiciário, mas existe vários auxiliares do Poder Judiciário. Existem os assessores, existem os oficiais de justiça, os gestores judiciais, existem também os peritos
E vocês, como corretores de imóveis, vão ser uma dessas ferramentas, um desses auxiliares do Poder Judiciário, auxiliares do juiz, para que ele consiga efetivamente proferir a sentença e entregar a tutela jurisdicional. E é por meio justamente do processo, do Poder Judiciário, que o juiz vai conseguir dizer o direito e resolver o conflito. Então, os auxiliares do Poder Judiciário são qualquer pessoa que colabora de alguma forma para auxiliar, para corroborar com a solução do conflito. E aqui chama atenção para um auxiliar imprescindível e extremamente ligado à atividade do corretor de imóveis, que é o perito judicial. Como eu comentei para vocês, o juiz ele não tem conhecimento de todas as áreas de conhecimento. Ele é formado apenas nas ciências jurídicas, ele é apenas formado em direito. E ele precisa de conhecimento na área médica, na área de avaliação, na área de engenharia. E quando ele precisa desses conhecimentos técnicos para solucionar um conflito, nada impede que ele chame alguém para colaborar com ele, chama alguém para auxiliá-lo. E esse alguém é os peritos. E os peritos podem ser tanto os médicos quanto engenheiros, e para efetivar avaliações imobiliárias, os juízes podem nomear até mesmo os corretores de imóveis. E nesse slide eu trago para vocês dois tipos de jurisprudência. Quando menciono para vocês, aí no slide, que está escrito lá STJ, é o nome de um tribunal que se encontra lá em Brasília. RESP é o nome do recurso, recurso especial. E aí tem o número de 2 recursos, 2 julgados que dão amparo à decisão de nomear corretores de imóveis como peritos judiciais, mesmo que esses corretores não tenham níveis superiores. Nós já falamos sobre isso, que a força da jurisprudência, que inclusive flexibilizar uma regra legal, que em tese todo corretor de imóveis teria que ter curso superior. Mas como vocês viram, aí existe 2 tipos de jurisprudências, e não apenas essas duas. Essas duas são essas que eu estou apresentando para vocês. Mas existem outras jurisprudências como essas, que acabam flexibilizando a regra legal para possibilitar vocês, corretores de imóveis, exercitar também a perícia judicial. Na apostila de vocês tem a transcrição dessas 2 jurisprudências. Orienta vocês, depois em casa, dá uma olhadinha nessas jurisprudências, para vocês até mesmo conhecerem o conteúdo dessa jurisprudência e como que ela é trabalhada perante o Poder Judiciário.